Amados filhos da luz, os que estão agarrados às minhas saias, e são esses filhos obedientes, os que não andam flertando com as trevas. Hoje sua mãe vem com vara de ferro para exortar meus filhos, que ainda estão vagando em suas mentes. Lembrem-se que ainda que estejam nesse mundo de escuridão, vocês não são deste mundo. Vocês são filhos do Deus Melquisedeque, Miguel, e onde vivem seus pais só existe a luz e a transparência. O que usa a arma do Espírito, que é o amor, sempre vai agradar a nós e a seus irmãos, e serão exemplo para os demais. Porque estão nos representando bem, amando uns aos outros, com humildade, mansidão e com transparência. Não com ciúme do irmão ou da irmã, não com mentiras, nem com falso testemunho. Prefiro que fiquem calados e que só escutem, antes de lastimar ou maltratar alguém. Porque digo que da mesma maneira que seus pais não permitem que maltratem vocês, tampouco permitimos que vocês maltratem ninguém. O que sai por tua boca é o que te contamina, você e os que te escutam. E vai ter que prestar conta, porque você conhece seus pais e sabe que nós não funcionamos dessa maneira. Ainda que estejam te dizendo o mais doloroso, você fica quieto e julga a situação. Ainda que estejam te falando mal de mim, você deixa que o rei e eu julguemos isso. Se você sente de falar com um irmão pessoalmente, ligar ou escrever um e-mail, faça com muito amor e humildade. Porque se você lastimar um irmão, quando esse filho pródigo regressar, vai ter que pedir perdão e abaixar sua cabeça, como um filho manso de Melquisedeque e Miguel. Se de verdade Melquisedeque e Miguel estão sentados em teu trono, você não pode estar com vícios que te dominam, maltratando teu companheiro ou a teus filhos, ou falando palavras profanas e imundas, nem fazendo piadas sujas. Não pode ser desrespeitoso. Se você é assim, te garanto que o rei e a rainha não estão em tua mente. Eu vim, limpei e adornei tua mente, mas não podemos ocupar teu templo. Veja como diz em Mateus, capítulo 12, sobre isso, no verso 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos, buscando repouso e não acha. Se sai de ti, é porque não suporta a limpeza, e se foi. Verso 44. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí, e quando chega, a encontra desocupada, varrida e adornada. Se diz voltarei, é porque abriram a porta ou a janela para que entrasse. Verso 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele, e entrando moram ali. E o último estado daquele homem é pior que o primeiro. Assim também acontecerá a essa má geração. A má geração é a de Satanás e seu combo. Mas se não mantém o teu templo limpo, pode acontecer com você. Está dizendo claramente que esse espírito, esse comportamento desordenado que havia saído desse homem, não achava repouso fora, dando a entender que tinha repouso, aceitação na mente desse homem. E diz que voltou à sua casa, ou seja, onde fazia morada. Diz que está varrida e adornada e também diz desocupada. Quer dizer que depois que esse espírito imundo se foi, veio outro para ocupá-la. A limpou e a adornou. Mas o que ocupava esse trono se foi e deixou a casa varrida e adornada. Quer dizer que o que estava aí era limpo e ordenado, mas teve que ir porque entrou a escuridão. Por aí passou claramente Melquisedeque Miguel, mas não pôde permanecer por muito tempo, porque esse homem continuava flertando com o imundo. Eles são zelosos, não compartilham sua glória com ninguém, não moram na imundície, na desordem.
Melquisedeque foi paciente enquanto Miguel te limpava e te purificava, mas ele viu que a sujeira era muita e que, na verdade, não estavam usando a luz bem, ou seja, não estavam limpando e purificando. Estava, todavia, com os sintomas da outra dispensação, em libertinagem, e o rei se foi. Assim estão todos os que estiveram nessa ordem e já não estão. Então agora cabe a eles estar em um estado pior do que o que tinham primeiro, ou seja, antes de ter chego a ordem de Melquisedeque e Miguel. Não queremos que aconteça o mesmo com você. Isso não é para todos, isso é para os que ainda estão vagando em suas mentes e sentem falta das festinhas e amontoações da dispensação anterior. Esse tempo já passou e agora estamos em uma glória mais eminente. Bom, estamos rumo ao que você tem esperado todo esse tempo? Ou será que você só estava aqui para desfrutar da nossa liberdade gloriosa e, na verdade, o que você gosta é de andar em desordem? Você conheceu bem os seus pais e já está a par de como nos agradar e não pode se justificar com sua mente carnal desordenada. Vamos ver o que diz sobre esse servo que conhece seu senhor, mas por estar vagando em sua mente não se preparou. Em Lucas, capítulo 12, versos 47 e 48. Aquele servo que, conhecendo a vontade de seu senhor, não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, receberá muitos açoites. Mas o que sem conhecê-la fez coisas dignas de açoites, será pouco açoitado, porque a todo aquele a quem muito se dá, muito se lhe demandará, e ao que muito se confia, mais se lhe pedirá. A vocês foi dado muito, vocês têm a mente de Cristo, e por isso não podem se comportar como uns carnais que não sabem discernir entre o bem e o mal. Vocês, estando em um corpo de morte, crucificaram esse corpo pecaminoso carnal e agora ressuscitaram para a vida eterna. Lembre-se que quando falamos do terrenal, tem que aplicá-lo ao espiritual, porque nós somos espirituais e não vivemos pela letra, senão que acomodamos o espiritual ao espiritual. Vamos ver como diz sobre isso, porque para que possa entender como acomodar o espiritual ao espiritual, para isso tem que estar o Espírito de Deus presente, para que você saiba como agradar a Deus. Veja como diz 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 11 ao 16. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conheceu as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós não recebemos o Espírito do mundo, senão o Espírito que provém de Deus, para que saibamos o que Deus nos concedeu. O qual também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, senão com as que ensina o Espírito, acomodando o espiritual ao espiritual. Mas o homem natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem o instruirá? Mas nós temos a mente de Cristo. Para os carnais, o que eu falo são loucuras. Mas vocês têm a mente de Cristo, que é a minha mente, porque eu sou a única que conhece a mente do Senhor, porque sou sua esposa, a que é uma com Deus. E se vocês têm minha mente, então conhecem o que agrada a Deus através de mim. Vamos seguir lendo aí no capítulo 6, versos 12 ao 20, da primeira carta aos Coríntios. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. As viandas para o ventre e o ventre para as viandas. Mas tanto um quanto o outro destruirá Deus. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E Deus, que levantou o Senhor, também nos levantará com seu poder. Vocês já foram levantados da mesma maneira que eu. Verso 15.
Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e farei deles membros de uma rameira? De maneira nenhuma. Ou não sabeis que o que se une com uma rameira é um corpo com ela? Porque diz, os dois serão uma só carne. Mas o que se une ao Senhor, um espírito é com ele. Fugi da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem cometa está fora do corpo, mas o que fornica contra seu próprio corpo peca. Ou ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo, o qual está em vós, proveniente de Deus, e que não sois vossos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, os quais são de Deus. Viram que vocês são seres muito especiais? São as primícias que estão presas à videira verdadeira. Por isso se exige tanta excelência. Porque são da nossa linhagem, nossa imagem e semelhança. Agora vamos ver o que significa ser imagem e semelhança de Deus, porque eu não acho que entenderam bem o que é isso. Acham que fomos criados como eles e ponto. Mas aí há uns detalhes muito importantes que tem que entender sobre Deus para que possa ser um Deus de verdade. Vamos a Gênesis capítulo 1, verso 26. Então disse Deus: façamos ao homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre as bestas, e sobre toda a terra, e sobre todo animal que se arrasta sobre a terra. Deus é espírito, então quer dizer que teu espírito foi feito à imagem e semelhança deles. Então, como é que quando o homem, entenda-se varão e fêmea, deixa seu pai e mãe e se une à sua mulher, serão uma só carne? Bom, para que você possa ser uma só carne, consiste de uma cabeça e um corpo. Para poder entender esse terrenal e acomodá-lo do espiritual a espiritual, tem que entender que a imagem e semelhança de Deus é: varão é a cabeça, que representa a Melquisedeque, e fêmea é o corpo, que representa a Miguel. Se você une a cabeça de Melquisedeque ao corpo de Miguel, tem um só corpo. Isso é um corpo que Deus uniu e nada nem ninguém o separa, como diz lá em Marcos, capítulo 10. Mas desde o princípio da criação, varão e fêmea os fez Deus. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, e assim já não são mais dois, senão um. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Agora veja como diz Paulo sobre essa união em Efésios capítulo 5, versos 21 em diante. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, as casadas estejam sujeitas a seus próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, a qual é seu corpo, e ele é seu Salvador. De sorte que, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as casadas estejam a seus maridos em tudo. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a no lavamento da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo uma igreja gloriosa, que não tivesse mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, senão que fosse santa e sem mancha. Assim também os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. O que ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou sua própria carne, senão que a sustenta e cuida dela, como também Cristo, a igreja. Porque somos membros de seu corpo, de sua carne e de seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu digo isso a respeito de Cristo e da igreja.
Assim também, cada um de vós ame também a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher respeite seu marido. Aí está falando dos casados, mas o que acontece com os que não estão casados? Vou dizer qual é o estado de varão e fêmea que não tem companheiro. Porque aí diz que Cristo é cabeça de todo varão, mas o varão é cabeça de seu próprio corpo, que é a fêmea. Então, quando se unem a seu companheiro, seu corpo é completo, e já podem deixar a seu pai e sua mãe e ser uma só carne. Mas para você poder entender esse mistério tão grande, que é a imagem e semelhança de Deus, tem que ter ouvido o Espírito de Deus, que entrando em um véu se chama Cristo. E por esse Cristo que fala e ensina é que vocês entendem como é que pode ser um com seu companheiro, que é a própria imagem e semelhança de Deus, Melquisedeque e Miguel. Agora voltando aos que não têm companheiro, o varão é cabeça sem sua ajuda idônea, e a fêmea é corpo sem sua cabeça. Quando essa união acontece, é porque esperaste com calma até que Deus seja quem os une. Você não pode estar buscando cabeça e corpo por tua própria conta, porque pode ser um corpo que Deus não uniu. Se você está olhando para as mulheres ou aos homens fora desse reino, como se fosse para completar seu corpo, vai trazer coisa imunda a esse acampamento. Porque vai trazer maldição a essa terra limpa e purificada. Você não vê que o que está fora de nós é Babilônia? E aí só encontras uns carnais? Se você está olhando alguém de fora como companheiro, está olhando sua carne, porque essa gente não são espíritos justos feitos perfeitos. Eles não foram limpados nem purificados para chegar à estatura do varão perfeito. E o varão perfeito é quando um varão e a fêmea são um só corpo, como Melquisedeque e Miguel. Essa perfeita unidade que não os separa nada nem ninguém, são como uma só carne, e você não lastima sua própria carne. Mas quando chega o momento de se unir ao seu companheiro, então serão uma só carne diante de Melquisedeque e Miguel. Não são duas cabeças que fazem um corpo, ou dois corpos que fazem um corpo. É uma cabeça e um corpo, e isso completa o varão perfeito. A fêmea é a mulher virtuosa que ajuda a cabeça, e assim são um só corpo. Isso é para as fêmeas. Lembrem-se que vocês não são a cabeça, e varões, vocês não são o corpo. O varão é a cabeça, a autoridade, e a mulher sugere a seu esposo, mas se submete a ele, e por fim ele se submete à sua ajuda idônea. Mas se não entendem isso, não poderão ser uma só carne. Os filhos têm que ver que em vocês não há divisão. Todos esses que se foram de mim, me dividiram de minha cabeça, e isso é porque não entenderam do que se compõe esse corpo. A unidade desse corpo é tão perfeita e unida como uma só carne. Por não ser espirituais, não entendem essa união que os leva à estatura do varão perfeito. Mas já que tem que tratar com os do mundo, em vez de vê-los como companheiro, melhor veja como ovelhas que estão na escuridão e precisam dessa luz. Diga que a luz chegou ao mundo, que Deus é 2 em 1, que seu nome é Melquisedeque e Miguel. E dê a informação da página e dê material para que eles escutem por sua própria conta. Então, depois que eles sejam limpos e purificados, é que podem ser considerados para unir-se aos nossos filhos da luz, a nossa linhagem santa. Houve uma história dos filhos de Josué que se uniram a mulheres fora do acampamento e trouxeram muita tribulação ao povo, e Deus estava irado com eles, e ele os obrigou que expulsassem todas as mulheres que não eram do povo de Melquisedeque e Miguel, e também expulsaram os filhos dessas mulheres. Veja como diz em Esdras, capítulo 9, verso 2 e 10:44. Em suas casas vocês podem ler os capítulos 9 e 10 de Esdras para que vejam o que aconteceu aí. Mas agora vamos ver só esses 2 versos. Esdras 9, 2 e 10:44. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos,
E a linhagem santa foi mesclada com os povos das terras, e a mão dos príncipes e dos governadores foi a primeira a cometer esse pecado. 10:44. Todos estes tomaram mulheres estrangeiras e alguns deles tinham mulheres de quem tiveram filhos. A versão Jerusalém diz que foram expulsas as mulheres e seus filhos. Diz assim: todos esses tinham se casado com mulheres estrangeiras, mas expulsaram tanto as mulheres como a seus filhos. Assim mesmo mandou Deus que fizesse Abraão com Agar e Ismael, seu filho. É que os filhos da livre não podem herdar juntamente com os filhos da escrava. Nessa dispensação, isso não funciona. Se colocamos o espiritual ao espiritual, vamos ver que essas mulheres e seus filhos não estavam na ordem perfeita. Eles se juntaram por questões carnais e não espirituais. Agora, se essas mulheres tivessem se submetido a essa ordem, tudo seria perfeito. O que está casado ou unido a uma pessoa que não está iluminada e não gosta dessa ordem, não pode estar aqui? Porque se não acreditam que eu sou Deus, bom, creio em minhas obras. Veja teu esposo ou tua esposa e teus filhos. Você não viu uma mudança para o bem neles? Se você está com as bobagens de como ela vai ser Deus, então você não tem nada a ver comigo, é que você é das trevas. Porque se alguém faz uma mudança para o bem em minha família, eu vou perguntar sobre quem fez isso e que eu também quero disso. Se não é assim, esses são os desordenados que trazem maldição a nosso acampamento. Por favor, não esteja buscando fora daqui a um companheiro. É necessário que eu repita. Se você vê alguém fora daqui como companheiro, já viu em carne. Porque todos os que não estão nessa ordem estão na Babilônia, e aí só há carne e trevas. Você não pode trazer isso para esse acampamento. Você tem que deixar que o rei e a rainha o façam, como mencionei. O que Deus une não separa o homem, mas isso é o que Deus une. Se você vê alguém que está interessado em ti, de primeira deixe saber sobre Deus, teus pais e quem você é. Entregue a informação para que eles saibam quem você é e diz: quando escute, você me deixa saber se ainda tem interesse, porque aqui só há luz. Não deixe que nenhuma mulher ou nenhum homem te arraste a carne em Babilônia, porque então vai nos trazer maldição ao acampamento e isso é perigoso. Tenho que voltar a dizer, porque não quero vê-los sofrendo, nem quero que o rei os tire desse mundo. Quero seguir limpando e purificando para que possam desfrutar de dias de paz, gozo, prosperidade e sanidade pela eternidade. Eu não os limpo só para que desfrutem alguns dias. Não, isso é para sempre. Se a coisa já vai bem para ti, está vendo como se manifestam as coisas com prontidão? Não o danifique, enganando-te com os do mundo. Tudo está escrito para nosso exemplo e por isso é necessário que escute bem os detalhes. Deus é zeloso com seu povo, sempre foi e ele não mudou, ele é o mesmo. Tem que ser sábio e julgar bem as coisas. Não deixe que os desejos enganosos te dominem. Lembre-se que o espírito imundo pode voltar mais forte e tua condição será pior que a de antes de que fosse iluminado. E pode te acontecer qualquer coisa. Fique tranquilo na luz. Um ressuscitado não pode viver como um morto-vivo. Não tire seus olhos do que logo se manifestará em teu corpo por causa de um pedaço de carne? Isso te digo com muito amor de mãe, porque enganosa é a graça e vã a formosura. A mulher que teme ao Senhor e o homem que teme ao Senhor, esses serão louvados. Busque primeiro que essa pessoa seja temente a Deus, porque pode te enganar e terminas padecendo e até pode te tirar do corpo. Ah, e outra coisa, se você está nessa ordem e ergue a bandeira de Melquisedeque Miguel, veja bem o que está acontecendo ao teu redor, porque estamos na terra que flui leite e mel.
Aqui não pode ter mortes, nem acidentes, nem enfermidades. Veja como diz em Êxodo, capítulo 23, do 25 ao 33. Aqui vamos ver os resultados de seguir bem a esse anjo que vai diante de ti e te introduz no caminho. Mas a Melquisedeque Miguel, vosso Deus, servireis, e ele abençoará teu pão e tuas águas, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra, e eu completarei o número de teus dias. Eu enviarei meu terror diante de ti, e destruirei a todo o povo aonde entrares, e te darei a cerviz de todos os seus inimigos. Enviarei adiante de ti vespas que lance fora o Eveu, o Cananeu e ao Eteu de diante de ti. Não os lançarei fora de diante de ti em um ano, para que a terra não fique deserta e que se multipliquem contra ti as feras do campo. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e tome posse da terra. E porei teus limites desde o mar Vermelho até o mar dos filisteus, e do deserto até o Eufrates, porque colocarei em tuas mãos os moradores da terra. E tu os lançarás de diante de ti. Não farás aliança com eles, nem com seus deuses. Em tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim, servindo a seus deuses, porque será para ti tropeço. Isso de que eu completarei os números dos seus dias não é para estar em enfermidade, nem em escassez, nem padecendo. Não, isso é vivendo como um Deus em prosperidade, em sanidade e em gozo. Lembre-se que Papi sempre disse, e a festa o quê? Bom, essa é a festa onde tudo que você pede te dá e já não há sofrimento. Se só serves a teu Deus Melquisedeque Miguel, irá bem todos os dias da sua eterna vida. O que não pode fazer Melquisedeque desde luz inacessível e seu arcanjo Miguel desde luz visível? Não há limites. Bom, vocês viram como pedem e te dão? Abba Pai! Veja que beleza, como diz o profeta Isaías, sobre esses dias que já estamos vivendo. Ele profetizou para este tempo, e já estamos neste tempo. Isaías, capítulo 25, versos 6 ao 9. E Melquisedeque Miguel dos exércitos fará neste monte a todos os povos banquete de manjares suculentos, banquete de vinhos refinados, de tutanos gordos e de vinhos purificados. E destruirá neste monte a coberta com que estão cobertos todos os povos, e o véu que envolve a todas as nações. Destruirá a morte para sempre, e enxugará Melquisedeque Miguel, o Senhor, toda lágrima de todos os rostos, e tirará a afronta de seu povo de toda a terra, porque Melquisedeque Miguel o disse. E se dirá naquele dia, eis que este é o nosso Deus. O esperamos e nos salvará. Este é Melquisedeque Miguel, a quem esperamos. Nos regozijaremos e nos alegraremos em sua salvação. Tudo isso já foi feito para nós e é hora de que já vivamos isso. Somos esse povo forte e estamos no banquete de manjares suculentos. Somos deuses e reis. Mas para que se manifeste tudo isso em nossas vidas, temos que crer e viver. Claro, porque somos de fé. Mas não podemos nos misturar com este mundo, porque não somos deste mundo. Filhos, se vocês são deuses do Deus vivo, como diz a palavra, eu disse, vós sois deuses, filhos do Altíssimo. É porque entenderam e creram que Deus é 2 em 1, varão e fêmea, cabeça e corpo. Então, em cada um de vocês existe 2 que são 1. O varão é cabeça e a mulher é o corpo. Os 2 são uma só carne ou um só corpo. Diz que até que cheguemos à estatura do varão perfeito, estamos entrando em águas mais profundas, como disse o abençoado Hugo,
e vão escutar coisas ainda mais intensas, e tudo isso é para arrumar o mundo. Mas não podemos estar vagando na mente com bobagens, para que sejas útil no governo de Deus. Isso é uma glória muito tremenda. O que vem é grande e tão divertido. Mas descontamina-te de todo o espírito de carne e domina sobre tudo. Chegamos muito longe para que te afogues na beira. Tão certo como o rei se manifestou no terceiro dia, como eu esperava, com essa certeza e convicção, é que seguem se cumprindo todas as coisas. Veja onde já estamos. Quem pode me dizer que tudo isso não leva a Deus? Por favor, o que nós vivemos é evidência de que Deus está conosco. Se não é Deus o que leva a tudo isso, então de verdade que estamos todos loucos e tem que nos internar. Não, e o que vem por ver? Bom, o mundo inteiro vai ver e vai saber. Eles verão a luz do mundo e a desprezarão ou a aceitarão. Mas todos a verão e saberão quem é Deus e quem é seu povo. Abba, paz! Estamos orgulhosos de todos os colaboradores ao redor do mundo. Todos esses ramos limpos que cuidam bem de sua família da fé. Os que são transparentes, humildes, mansos e de limpo coração. Isso é tudo o que precisa para poder tratar com a família e o mundo. Esses são os que vão governar o mundo, porque só com esse amor que vamos mudar o mundo. Os que estão aí fora não precisam nada além dessa ordem e esse amor tão sublime que só nós temos para eles. Seu pai e eu somos extremistas, e para tratar com nossas ovelhas tem que ser assim como nós. Não nos conformamos com menos. É que não permitimos que venha ninguém lastimar ou maltratar um de nossos filhos. Eu perguntava a seus irmãos no escritório outro dia, por que acham que seu pai e eu viemos ao mundo? E por quem vocês pensam que nós pelejamos contra as trevas? Por amor a vocês, nossos filhos? E quando vejo filhos como Domingos Solis, Tomás Flores, Héctor Fonseca, Antônio Franco, Yuri Marinho, Guilherme Mackenzie, Mariano Mercado, Rafael Encarnacion, Luiz Rurre, Maibre Soares, Ana Ticas, Sérgio Prola, Lissete Miranda, Irine Paparrio, Juan Carlos Vivas, Carlos Garcia e Manuel Rena, Ivone Castilha, Adriana Calvo, Nebo Vega, Alejandro Poese, Mirna Cesteiro e todos os meus filhos que nos representam em cada nação, que cuidam de seus irmãos com amor, gozo e justiça. Eles fazem obras dignas de imitar e por isso não nos cansamos de dizer que estamos orgulhosos de todos vocês. Quero me despedir por agora, honrando a todos os meus filhos que me escrevem palavras formosas e me enviam todo tipo de presentes. Me sinto tão honrada por meu esposo e por meus filhos. Graças por amar-me com tanta pureza e transparência.